Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 58. Salmo de número 58. Nós abordamos o 57 na quarta-feira, na última quarta-feira, lembrando que estamos alternando exposições dos salmos nas quartas, a cada 15 dias, e aos domingos pela manhã, sempre que eu estou aqui. Este salmo é muito apropriado para os nossos dias, em que nós vemos a impunidade crescer e intensificar-se de maneira escandalosa em nosso país. Porque aqui o que temos neste salmo é uma denúncia contra os magistrados tiranos. Esse é o título da nossa mensagem, uma denúncia contra os magistrados tiranos. Diz assim a palavra do Senhor: falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se. Como o aborto de mulher, nunca vejam o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Amém. Meus irmãos, eu creio que o que mais de fato indigna e nos importuna não é a corrupção, mas a impunidade. Porque sabemos, meus irmãos, que a corrupção é um mal generalizado. A corrupção faz parte da humanidade. O homem é mal por causa da queda. Ele recebeu de Adão a herança do pecado original. Ele tem em si uma inclinação para o mal. E é por isso que a humanidade, a sociedade, precisa de freios e contrapesos. Até mesmo entre os ímpios nós temos pessoas que reconhecem isto. Uma das questões, ou uma das diferenças, por exemplo, do conservadorismo para o progressismo, sobretudo, nesse aspecto, é essa importância dos freios e contrapesos, porque o homem é essencialmente mau. Enquanto a visão progressista é uma visão romântica do homem, como aquele que nasce mal ou que nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe, seguindo a declaração e a filosofia de Rousseau. Na visão conservadora, o homem é o lobo do homem, usando aqui as palavras de um outro filósofo, Hobbes. E por isso ele precisa de freios e contrapesos. Há mesmo entre os ímpios o reconhecimento de uma corrupção no coração. Até mesmo o progressismo reconhece isto, embora ele relativize bastante essa questão e ponha a culpa no ambiente, livrando o homem da sua responsabilidade, o indivíduo da sua responsabilidade. Mas o fato é que a corrupção é um mal reconhecido. E quando é que nós temos mais indignação? O que de fato traz prejuízo em uma nação ou uma sociedade é a impunidade, é o fato da corrupção não ser refreada, não ser combatida. Então, ao refletir sobre a frustração que vivemos nesse mundo caído, onde nada tem significado permanente, uma das constatações do pregador em Eclesiastes é que frequentemente nós vemos impunidade no mundo, porque onde deveríamos encontrar a vindicação da justiça e a punição dos maus,
ou seja, nos tribunais, nós encontramos iniquidade e corrupção. Como está escrito em Eclesiastes 3,16, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça maldade ainda. Essa expressão lugar do juízo refere-se ao tribunal judicial, como o lugar onde os homens esperam encontrar juízo. É muito ruim quando temos tribunais corrompidos pela iniquidade, pela corrupção, pela tirania. E esta é uma realidade em nosso país, em muitas cortes. E ao que parece, quanto mais altas as cortes, mais corruptas elas têm se tornado. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, em que em nossa nação nós vivemos tempos em que essa realidade se tornou mais palpável do que nunca. Nesta perspectiva, esse salmo nos instrui qual deve ser a nossa reação diante da tirania, da corrupção e da rapina como igreja de Deus. O clamor de Davi representa aqui a indignação dos justos contra a corrupção e a tirania daqueles que Deus comissionou para serem instrumentos da sua providência na promoção da justiça e da equidade. A sua contenção aqui é contra os déspotas humanos. E essa contenção tem paralelo na de Asaf contra principados e potências no Salmo 82. Neste salmo, meus irmãos, que eu chamo de um salmo imprecatório, ou seja, aquele salmo em que o salmista ora a Deus rogando uma maldição sobre os maus e a vindicação da justiça, como um promotor comissionado por Deus, Davi denuncia a tirania dos magistrados corruptos. E nesse salmo nós temos 4 movimentos bem demarcados nessa denúncia contra esses magistrados. No primeiro bloco, nos versos 1 e 2, Davi desmascara as falsas alegações de retidão dos tiranos. No segundo bloco, ou no segundo momento, dos versos 3 a 5, Davi expõe a trajetória dos tiranos. Em terceiro lugar, dos versos 6 a 9, Davi dirige a Deus uma imprecação contra os tiranos, uma oração rogando a maldição e a vingança de Deus. E no quarto e último bloco, Davi então descreve a reação dos justos ao juízo divino sobre os tiranos. Então, um desmascaramento das falsas alegações dos tiranos, uma exposição da trajetória dos tiranos, uma imprecação contra os tiranos e a reação dos justos ao juízo divino sobre os tiranos. Então, primeiro ponto, os tiranos desmascarados. Os tiranos desmascarados. Observe que Davi começa trazendo à luz o verdadeiro caráter dos tiranos. E ele faz isso primeiro desafiando suas falsas alegações de justiça. A sua pergunta pressupõe falsas alegações de justiça. Ele diz: falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Essa expressão de Davi, essa fraseologia de Davi, ela é muito usada por nós quando alguém faz uma afirmação, quando alguém alega fazer ou dizer alguma coisa, e nós perguntamos: é verdade isso? Você tem certeza? É isso que a gente faz, né? Tem certeza que foi isso mesmo que você fez? Você afirma aqui, você tem coragem de falar isso? É isso que Davi está dizendo. Vocês verdadeiramente falam no sentido de proferir uma sentença, aqui é proferir, porque ele está falando de juízos, né, que sentenciam. Ele está dizendo: vocês verdadeiramente falam, vocês realmente falam com justiça, vocês realmente julgam, baseados na retidão, os filhos dos homens. Ele está desafiando-os em suas alegações. E ele mesmo responde esse desafio: não, pelo contrário. Assim responde o ungido do Senhor. Então, Davi está aqui, meus irmãos, a colocar os juízes corruptos contra a parede, desafiando o que comumente é a alegação deles. A de que defendem o que chamamos de Estado de Direito, né? Essa é uma palavra que se chama muito, hoje se usa muito o termo democracia e Estado de Direito. São palavras gatilho. Porque quando nós estamos numa discussão falando de democracia e Estado de Direito, nós precisamos definir estas coisas antes de tudo. Porque o tirano chama a tirania de democracia. E o juiz iníquo chama a injustiça de Estado de Direito. Ele maqueia o seu discurso, ele inverte os valores para, de alguma maneira, ludibriar aqueles a quem ele oprime. E é isto que Davi está dizendo. Vocês, o que vocês chamam de justiça, não é justiça, é iniquidade.
Ele diz, não, pelo contrário. Ele diz, olha, vocês não estão fazendo isto. Vocês não estão defendendo a justiça. Em Isaías 33:15, nós temos uma descrição de qual seria o proceder esperado dos juízes e governantes de Israel, dos juízes e governantes justos. Ele diz assim, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o ganho que é recebido à custa da opressão e da exploração, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, aquele que quando vê o suborno diz, não, nem comece. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, não no sentido de fechar os olhos e ser conivente, mas aquele que se ofende com o mal. Esse é o justo juiz. Mas Davi está dizendo, não, pelo contrário. Primeiro ele desafia suas alegações, ele os desmascara, desafiando suas alegações, e em seguida ele expõe sua verdadeira identidade. Olha o que ele diz, longe disso, longe do que o que vocês dizem fazer, no íntimo engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Ele está dizendo que a maldade dos tiranos nasce no seu próprio coração, e se manifesta em suas ações. No coração, Davi diz, aqui o íntimo é a palavra hebraica para coração, que é o centro da personalidade. No coração eles maquinam a injustiça e com suas mãos eles praticam a violência na terra. Calvino entende que essa é uma alusão, no contexto histórico, aos conselheiros de Saul que abertamente se reuniam para consultar-se em prol do bem da nação, mas que na verdade não tinham nenhuma outra intenção que não executar sua destruição. A descrição se encaixa bem igualmente em Aitofel, conselheiro de Davi, que apoiou o golpe de Absalão. Se, no entanto, observarmos bem, certamente isso se encaixará no próprio proceder de Davi, no caso de Batseba com Urias. Aqui temos, como disse Derek Kidner, a desumanidade calculada, pensada e distribuída. Ele está dizendo, olha, vocês alegam defender o Estado de Direito. Eu estou usando uma palavra contextualizada aqui. Vocês alegam defender o Estado de Direito. Vocês alegam punir a injustiça. Mas no fundo, na verdade, no coração de vocês, vocês maquinam a injustiça, vocês maquinam a maldade. E com as mãos vocês distribuem a violência, vocês praticam a violência e não a justiça e a equidade. A Escritura, meus irmãos, adverte, essa é a ideia, que a desumanidade aqui é calculada, pensada e distribuída. Os tiranos, eles calculam, pensam e distribuem a desumanidade com a eficiência de um negócio. A Escritura adverte sobre o terrível juízo que paira sobre os magistrados corruptos. Em Miqueias capítulo 2, versos 1 e 2, o Senhor Deus sentencia, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Esta é a contenção de Davi. E os tiranos são aqui desmascarados. Vocês dizem defender o Estado de Direito. Vocês dizem praticar a justiça, mas no coração vocês maquinam a iniquidade, e com as suas mãos vocês espalham a opressão e a violência na terra. Em segundo lugar, então, depois de os tiranos desmascarados, nós temos os versos 3 a 5, os tiranos retratados. Davi vai além de descrever especificamente os tiranos, depois de desmascarar os juízes tiranos e corruptos, que alardeiam sua suposta justiça enquanto maquinam o mal e enchem a terra de violência. Davi passa a descrever a trajetória dele. Há aqui uma ampliação na análise de Davi. E o que ele vai mostrar? Ele muda o seu discurso, observe aí, a partir do verso 3, ele muda o seu discurso da confrontação direta, onde ele havia usado a segunda pessoa do plural, falais verdadeiramente justiça, não, antes no íntimo engendrais iniquidade, distribuís na terra violência. Ele muda
da descrição direta para a indireta, passando a usar a terceira pessoa do plural. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. E são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante encantamentos. Ele está, então, aqui trazendo, veja, há vamos dizer assim, uma progressão no pensamento de Davi. Ele estava falando de um grupo específico, os juízes corruptos e tiranos, mas agora ele passa a falar de toda a humanidade em geral, de toda a humanidade. Pois a corrupção, meus irmãos, não se limita aos governantes. Qual é o povo, diz a palavra de Deus, tal é o sacerdote. Desde o menor até o maior deles, todos andam praticando iniquidade. A própria palavra de Deus nos diz, no Salmo 62, que somente vaidade, no verso 9, são os homens plebeus. Quem são os homens plebeus? O povão. E falsidade os de fina estirpe, os nobres. Pesados juntos, eles são mais leves em balança do que a vaidade. Então Davi, ele passa a falar da humanidade em geral, mostrando que a corrupção não se limita apenas aos governantes, ela se estende a todos os homens, e ela não só é abrangente em sua interioridade, mas também em sua extensão histórica, ou seja, não só ela está lá na raiz, no coração, na essência, ela não só se incrustou no centro da personalidade do homem, mas ela o acompanha desde o nascimento até a sua morte. É isso que Davi está dizendo. Ele disse, olha, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. A maldade dos ímpios brota do coração e acompanha toda a sua biografia. Isso quer dizer, meus irmãos, que a maldade dos homens não apenas é profunda, mas ela também é persistente, porque ela está na raiz, no coração. Eles são assim desde a corrupção, diz Davi. Arthur W. Pink comenta sobre isto, dizendo, os ímpios alienam-se de Deus. Essa é a palavra que Davi usa. Os ímpios se alienam de Deus. É como se eles saíssem da terra, da sua terra original. Eles nascem, já se desencaminham, a ideia de um comportamento errante. Então, Arthur W. Pink, captando esse sentido, diz, os ímpios alienam-se de Deus antes mesmo que possam andar ou falar. Antes de andar e falar, antes de aprender as coisas, eles já se alienam de Deus. Eles se afastam de Deus tão cedo que nunca foram próximos dele. Os homens são pecadores antes de falarem, diz Arthur W. Pink. E assim suas palavras são apenas a revelação de sua natureza pecaminosa. As suas palavras, ele diz, elas têm peçonha. Eles são como cobras que têm peçonha. E o salmista aqui, Deus está se acomodando à cultura israelita, pois naquela época se acreditava que a peçonha estaria na língua da serpente. E aqui há uma linguagem de acomodação. Ele está dizendo, o coração deles, desde o nascimento, é pecaminoso, é cheio de veneno, e eles transmitem isso com sua boca. Desde a madre, ou seja, como diz McDowell, não é a educação que os torna maus, mas a sua própria natureza depravada. Temos aqui, meus irmãos, um texto falando da depravação total, uma das doutrinas que estão entre os 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. Spurgeon comenta esse texto dizendo que a malícia é tão natural para eles como o veneno é para as serpentes, como a serpente faz ouvidos moucos ao encantador. Observe aqui, meus irmãos, que Davi está mostrando que eles são corruptos desde o seu nascimento. Mas ele vai mostrar também que eles são caracterizados pelo engano, pela peçonha e pela teimosia. Eles são caracterizados pelo engano, pela peçonha e pela teimosia. Veja, ele diz, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Não se engane com os bebês. Os bebês já nascem com a inclinação para o mal. Eles não têm a maturidade para praticá-lo. Mas eles já manifestam no seu coração a inclinação para enganar, para mentir. E é por isso que eles precisam de regeneração.
Eles precisam que nós preguemos o Evangelho, eles precisam que nós os eduquemos e os disciplinemos para que eles aprendam o Evangelho de Cristo e por meio desse Evangelho sejam convertidos. Assim são os ímpios, meus irmãos, e assim Davi os descreve. Davi está dizendo, a corrupção não está circunscrita aos magistrados. A corrupção não frequenta apenas os corredores do Palácio do Planalto, ou do Supremo Tribunal Federal, ou da Câmara ou do Senado. A corrupção nasce no coração humano. E ela acompanha o homem por toda a vida, ela é uma inclinação natural, é isso que Davi está dizendo. E essa natureza humana é caracterizada pelo engano, pela mentira e pela peçonha, ou seja, pelo veneno e ainda pela teimosia. Ele os compara a serpentes surdas, que tampam os ouvidos para não ouvirem a voz do mais fascinante dos encantadores. E aqui, de novo, uma linguagem de acomodação. Porque a serpente, na verdade, não ouve, né? O que a encanta, falando aqui entre aspas, usando um termo que nós usamos, popular, são os movimentos do encantador, não é o som da flauta. Mas tinha-se essa noção na época e a palavra de Deus se acomoda à cultura aqui. Mas o ponto é que a serpente não se deixa encantar. Então, a ideia aqui, nesse caso, eles são teimosos. Eles não ouvem nenhum tipo de exortação. Os seus ouvidos são moucos para a palavra e para a lei de Deus. Eles não se deixam converter-se. Eles não são tocados pela culpa. Eles submergem a justiça de Deus, como a Bíblia diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a perversão e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lá em Romanos 1,18. Então, esses injustos, a natureza deles é corrupta desde o nascimento e é caracterizada pelo engano, pela peçonha e pela teimosia. Eles não se despegam do mal. Nós já vimos isto quando tivemos a descrição do homem de Belial. E quando nós vimos um texto do Salmo 36, lá no Salmo 36, está escrito, abra lá, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O coração do ímpio tem uma voz que continuamente fala com ele, que sussurra sedutoramente aos seus ouvidos. É a voz da transgressão. E como é que ela faz? Porque a transgressão lisonjeia seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do mal. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Esse é o retrato do ímpio. Esse é o retrato do homem natural, pela herança que recebeu a herança de Adão. Então, depois de ter desmascarado os tiranos corruptos, depois de ter retratado os tiranos corruptos, os tiranos agora são amaldiçoados. É claro que esse comportamento não pode ter outra reação do íntegro que não a maldição. E veja, talvez você possa perguntar, mas Deus, o Senhor não disse para nós abençoarmos quem nos amaldiçoa? Jesus está falando de inimigos pessoais, e é verdade que devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Mas quando nós olhamos a prática da injustiça, nós devemos desejar sim que o mal seja punido. Pois a impunidade gera um incentivo para o crime. Então, aqui Davi, ele começa agora a clamar a Deus por juízo. Observe as palavras pesadas de Davi. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Por que ele diz isso? Porque eles são como lobos ferozes, devorando, despedaçando a presa. Então a ideia é que quando eles forem mastigar, quebra as armas deles, os dentes da boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos.
quebra a mandíbula deles, que é a sua arma, que é a sua força. Desapareçam como águas que se escoam, que as armas deles não tenham efeito ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Que eles se desfaçam, veja, sejam como a lesma que passa diluindo. Você já viu quando lesma passa, ela deixa uma gosma, parece que ela está se derretendo. Ele está usando essa figura bem forte aqui para mostrar a necessidade do juízo e a sua indignação. E como o aborto, ou como filho não nascido, nunca vejam o sol. Como espinheiros que normalmente eram usados para fazer fogueira, sintam, antes que vossas panelas, sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, sejam arrebatados por um remoinho, que antes que eles queimem, eles sejam levados. Senhor, vindica a tua justiça. Então o salmista aqui, ele está clamando a Deus. Veja, eu quero que você observe alguns pontos nessa imprecação, que são lições para nós. Primeiro, Davi não pede poder para ele mesmo quebrar os dentes dos ímpios. Se ele o fizesse, às vezes ele vai declarar que ele vai executar a justiça, ele fala como rei. Mas ele não está pedindo o poder para ele mesmo quebrar os dentes deles. Ele suplica a Deus que o faça. Ele está cumprindo o que mais tarde Paulo vai nos recomendar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, lá em Romanos 12. Então Davi está recorrendo em sua indignação, ele transforma a sua indignação em oração. E ele pede a Deus que faça. E o pedido dele quebra-lhes os dentes. Esse é um segundo ponto na sua imprecação. Não é uma explosão, meus irmãos, de vingança pessoal, mas é a súplica de um coração íntegro, que está pedindo que Deus impeça o avanço do mal, porque Deus é o sumo bem. E quem ama a Deus, quem ama a Cristo, ama o bem e odeia a injustiça. Então, essa oração quebra-lhes os dentes, Senhor, quebra a impunidade deles, tira a impunidade deles. Faze justiça, livra, ó Deus, o pobre e necessitado das suas mãos, livra o oprimido da sua rapina. Não é um pedido de vingança pessoal. Isto é importante que nós entendamos. Mas ele está dizendo que só Deus pode quebrar os queixais dele. Só Deus pode vingar o mal. E então, em quarto e último lugar, os justos são vindicados. Os justos se alegram com a justiça de Deus manifestada na terra. Versos 10 e 11. Vindicar, a palavra vindicar é uma variação da palavra vingar, não é? A nossa palavra vingar vem do latim vindicare. E vindicar significa realizar a justiça, corrigir aquilo que está errado. Então, vingança, no sentido positivo, é nada mais do que a vindicação da justiça. E a indignação provém da desigualdade provocada pela injustiça. É isto que significa vindicação. Então, os justos são vingados. É essa palavra, eu usei vindicado porque é mais leve e a gente tem esse sentimento pejorativo com a palavra vingança, mas a palavra está o tempo todo usada na palavra de Deus. Deus é um vingador, ele é chamado de vingador dos oprimidos. Então os justos são vingados. O Salmo se encerra descrevendo a reação dos justos. Senhor, faze isto, e os justos se alegrarão. Veja o verso 10. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Essa é uma linguagem violenta, mas ela exatamente está descrevendo o juízo, o justo juízo de Deus. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo, a um Deus com efeito que julga na terra. Então, quando Deus vingar o sangue dos justos, então se verá a sua justiça. Ver-se-á que Deus não está alheio, que há um Deus
e que esse Deus julga com efeito na terra. Meus irmãos, Deus ao longo da história faz isto. Ele vindica a sua justiça de maneira temporal, provisória. São muitas as vezes em que tiranos foram punidos. São muitas as vezes em que a justiça foi realizada, que o oprimido foi liberto. Mas esses livramentos que Deus faz históricos são apenas prelúdios do juízo final, quando, enfim, Deus vai vingar o sangue dos seus mártires. E o salmista está aqui exatamente colocando que quando Deus ele traz a vindicação da justiça nesse caráter temporal, é para que nós saibamos que há um Deus que julga na terra, mas um dia isso ficará claro a todos os homens, para o terror dos ímpios e para a alegria dos justos. O justo se alegrará quando vir a vingança. E aqui é importante que se diga, não com espírito de vingança pessoal, mas regozijando-se porque a justiça de Deus triunfou. Essa será a nossa alegria. E meus irmãos, segundo a Escritura nos diz, a vingança, o castigo eterno dos justos dos ímpios será testemunhado pelos justos. A palavra de Deus nos mostra isso. Quando os homens são colocados no lago que arde com fogo e enxofre, a Bíblia diz que a sua fumaça, ela sobe pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz isso em Apocalipse 19. Observe o que diz aí no verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como voz, grande voz, de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Veja, a alegria é em ver o caráter de Deus revelado na sua justiça, no seu julgamento. Porquanto são verdadeiros e justos os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Observe o verso 3. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É a fumaça dos ímpios queimando. E isso não traz alegria por um sentimento de vingança pessoal, mas pelo regozijo de ver a justiça eterna de Deus, o juízo de um Deus santo e justo sendo executado, e assim manifesta ele a sua perfeição, chamada santidade. Este é o Salmo, meus queridos. E quando nós o lemos, é para que o nosso coração descanse em Deus. Este Salmo nos ensina, meus irmãos, a como reagir à injustiça e à impunidade dos magistrados corruptos. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Bem, eu queria trazer aqui pelo menos 4 lições deste Salmo. E a primeira delas é esta. Antes de denunciar a corrupção dos tiranos, não nos esqueçamos de tirar a trave do nosso próprio olho. Antes de denunciar a corrupção, de denunciarmos a corrupção dos tiranos, não nos esqueçamos de tirar a trave do nosso próprio olho. Veja que Davi descreve a corrupção dos magistrados, mas logo em seguida isso leva a ir além dessa corrupção específica. Isso o leva a meditar na corrupção da natureza humana. Você percebeu isso ao longo da exposição? Ele diz, nascem os ímpios e já se desencaminham. Não são só os magistrados, não são só os nobres, os plebeus também. Então, aqui Davi nos ensina a denunciar a corrupção dos tiranos, mas não nos esquecendo de tirar a trave dos nossos olhos. Nós não devemos, meus irmãos, deixar que a nossa indignação com a injustiça reinante nos cegue os olhos para a nossa própria inclinação à corrupção. Nós precisamos entender que o combate à corrupção começa, antes de tudo, com o nosso próprio coração, com a autoconfrontação, trazendo a nós mesmos a palavra de Deus
pela prática da confissão e do abandono de pecados. Porque, no fundo, a descrição que Davi faz da corrupção se encaixa com a descrição de todo homem não regenerado. E embora nem todos cheguem a ser tão maus quanto poderiam ser, porque Deus refreia o pecado no mundo. Aqui temos um retrato da depravação total da humanidade. E esse é um retrato que, em alguns momentos, vai se encaixar no próprio Davi, como no caso de Batseba. Então, esse retrato da corrupção dos magistrados, ele é meio que um espelho para nós. Claro que talvez em grau menor. Como Derek Kidner comenta, a diferença entre essas pessoas e o próprio Davi era conforme ele mesmo confessou no Salmo 51:5. Ela é de grau e não de tipo. Você lembra? Davi fala isso de si quando ele confessa a Deus o seu pecado no Salmo 51:5. Ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então a diferença entre os corruptos e o próprio Davi era de grau e não de tipo. Porque ele também era um pecador desde a sua concepção, e assim o somos nós. E a descrição nos versículos 3 é muito semelhante à que se cita em Romanos 3:10, quando se diz, não há justo, não há sequer um, isso para advertir o leitor de que está vendo um espelho e não um retrato alheio. Se a ele, diferentemente destes, por enquanto, foi concedido o arrependimento para a vida, é a Deus que deve agradecer. Qual é a diferença entre nós e os magistrados corruptos? A graça de Deus por meio de Cristo. Dito isto, em segundo lugar, sim, depois de examinarmos o próprio coração, como igreja, somos chamados a atender à justiça, a repreender o opressor, a pleitear, a defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas, como nos diz Isaías em Isaías 1. Como igreja, nós somos profeta de Deus para denunciar o mal em todas as suas manifestações. Agora, é muito fácil denunciar as manifestações nas redes sociais, né? Nós somos valentões, como aqueles cachorros da internet que brigam quando o portão está fechado, mas quando o portão se abre, eles ficam caladinhos e param de latir. Não sei se você já viu esse vídeo que circula aí pelas redes. Nas redes a gente é muito herói, mas você precisa se manifestar contra a injustiça no seu trabalho, na sua vizinhança. Quando alguém perto de você comete uma injustiça, quando um irmão pratica a iniquidade. E quando você faz isso, você se torna um profeta de Deus. Nós devemos denunciar o mal. E sim, aqueles que, sobretudo, têm grande repercussão na sua fala, devem denunciar o mal. Esse é um dever da igreja. Ela precisa se indignar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, contudo, o nosso combate à corrupção, ele não é travado por meio da revolução. Não é pela violência. É por meio da oração e da proclamação. As armas que nós temos são a proclamação e a oração. Proclamar o Evangelho de Cristo é a forma mais eficaz de combater a corrupção e a injustiça. Obviamente, no debate público, aplicando esse Evangelho às situações difíceis. Por exemplo, a igreja deve se levantar contra o aborto. Ela deve criar, inclusive, instituições. Irmãos devem se levantar, por exemplo, na área jurídica. E aí sim é que eu mostro que eu sou corajoso em Deus, se eu sou da área do direito, para lutar pela preservação das leis que guardam, que preservam, que protegem a vida desde a sua concepção. Os médicos precisam se recusar a fazer isto, mesmo que o governo assim o torne em lei. E precisam procurar usar o seu trabalho para impedir que vidas inocentes sejam tiradas. E que mães, muitas vezes seduzidas, sejam induzidas pelos maus a assassinarem seus próprios filhos. Isso é atender à justiça. Agora você faz isso na sua linha, na sua área de profissão. Os professores precisam ensinar aos alunos
contrariamente ao programa do governo, que a vida é preciosa desde a concepção. E eles precisam se colocar contra a doutrinação que o governo está tentando realizar nas nossas crianças. É assim que a gente profetiza, não é na rede social. Na rede social todo mundo é valentão, mas quando o teu emprego está em jogo, é aí que você mostra coragem. Mas o nosso combate é por meio da proclamação e também da oração. Qual é o recurso de Davi? Ele ora. Olha, ele está recorrendo a Deus, está claro isso. Ó Deus, quebra-lhes os dentes. Nós precisamos orar mais e brigar menos no Instagram ou no WhatsApp. Se o tempo que a gente gasta nas redes sociais, e aqui eu me incluo, a gente gastasse em oração, nós seríamos mais eficazes como agentes do reino. As armas do cristão são a proclamação e a oração, e não a revolução. E sim, quando ele está numa posição em que ele pode agir, sim, a ação é importante. Mas ele não pode abdicar da proclamação e da oração. E em último lugar, meus irmãos, nós devemos lembrar em tudo isso, quando esse salmo nos ensina como orar. Essa é uma oração para você fazer quando você está indignado com a injustiça reinante no país e no mundo. Mas lembre-se de algo, que quando você ora, ó Deus, quebra os dentes na boca deles, você está pedindo que Deus haja com justiça. Você não está apenas expressando um sentimento de vingança pessoal. Você tem que fazer isso por amor a Deus e a sua justiça. E, concluindo a minha fala, não deixe que a indignação no seu coração lhe cause tanta tristeza e raiva que ela acabe por apagar e abafar a voz da bendita esperança que temos em Cristo. Nunca se esqueça, há um rei que governa. Nenhum bloco, por mais poderoso que seja, nenhum homem, por mais rico que seja, nenhum juiz, por mais imbuído de poder tirânico e ilegítimo que esteja, está acima de Cristo, e todos os que agem debaixo da soberania de Cristo. E um dia, todos eles dobrarão os seus joelhos diante do Senhor. E eles reconhecerão que Cristo é Senhor. Nós servimos o verdadeiro governante do universo. E nós precisamos confiar nisso. Essa confiança tem que ser maior do que a nossa indignação. Não pense que o mundo está desgovernado. Não diga isso, porque Cristo já reina à destra de Deus. Reconheça que Ele reina. E que no seu reinado, Ele nem sempre vai fazer o que a sua agenda quer, o que está na sua agenda. Ele faz como Ele quer. Ele levanta até o ímpio para o dia da perversidade. Cristo reina. É por meio de Cristo que Deus vai julgar a terra e julgar o mundo com justiça. É em Cristo que essa expressão, ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, vai se cumprir. É por meio de Cristo, é por causa da obra e da consumação do reino de Cristo, na sua segunda vinda, que nós vamos poder dizer, há um Deus com efeito que julga na terra. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que nos ensina como nos portar diante da impunidade, diante da corrupção dos maus e diante da tirania e rapina daqueles que deveriam ser promotores da justiça. E neste mesmo momento nós aproveitamos para te pedir, ó Deus, que tu quebres os dentes deles. Que tu lhes quebres os queixais, que tu tire deles, ó Deus, que tu mostres, por meio de um juízo temporal, que tu ainda reinas na terra. Mas acima de tudo, ó Deus, dá-nos corações confiantes, que Cristo está reinando já,
hoje, agora. E que proclamemos isto a Deus com todos os nossos pulmões. E sejamos em nosso trabalho, em nossa família, em nossa vizinhança, em nossa profissão, defensores da justiça do reino de Deus. Mesmo que à custa do nosso emprego, do nosso bem-estar e até da nossa vida. Para que com isto a Deus, com uma vida íntegra, possamos demonstrar o caráter de Cristo. Mas ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que a proclamação do Evangelho não pode ser substituída. Que a oração não pode ser substituída. Essas são as nossas armas. E que sejamos corajosos para agir quando o Senhor nos dá a oportunidade. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.